Fermentação, eu sempre falo que é uma coisa anterior a nós. A fermentação é algo muito antigo, a primeira maneira de se nutrir dos primeiros seres vivos, né, da história da Terra. Então, as bactérias já fermentavam muito antes de haver um projeto de nós. Então, a fermentação é algo que acontece muito facilmente e você não vai encontrar nenhuma cultura que não fermente. Você pode ir em qualquer país, qualquer povo, todo povo fermenta. Pode ser líquidos, sólidos, então né, vinho, queijo, tem o próprio pão, a cerveja, o shoyu, tofu, miso, kimchi, chucrute, né, alguns exemplos aí de fermentações. E a fermentação do pão começou, assim como a humanidade, na África, começou no Egito, há 6.000 anos pelo menos, que é o que nós temos aí registrado. Então a fermentação é algo muito antigo, é algo já muito na nossa pele já de cultura, né? O pão está presente aí também em todos os países. Então há um certo medo quando a pessoa quer fazer o fermento ou fazer um pão de fermentação natural. A pessoa começa a entrar em pânico, acha que o fermento é um bicho que você tem que cuidar mais do que o seu cachorro, e aí vem um desespero. E vamos lembrar que isso se faz há 6.000 anos. Então não deve ser tão complicado assim. E o que eu quero trazer aqui é justamente quais são as condições que você tem que dar para fazer um fermento. Eu não vou dar uma receita aqui, mas no final da live vocês vão ver que eu vou já passar uma coisa bem legal para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre o conceito de fermentar, o que você tem que tomar cuidado, o que você tem que ter em casa para você fazer ou cuidar de fermento. Alguém aí pode ter um fermento em casa e cuida, mas não sabe como cuidar. Alguém já deve fazer pão, mas sente que o pão não está crescendo muito. E a questão da saúde do fermento vai contribuir para isso, tá? Então, vamos comparar o fermento natural, que é aquela mistura de farinha e água com uma cultura, com o pão industrial que se faz hoje, que é o pão de fermento biológico, né? Eles chamam até esse nome, fermento biológico, porque tem o fermento químico, que é o que não é nenhum ser vivo, né? São moléculas, né? Então a diferença da indústria do fermento biológico para o químico é essa, porque o fermento biológico, apesar de ser industrial, ele é um ser vivo, ele é uma espécie de levedura, que é a Saccharomyces cerevisiae, tá? É uma levedura do reino dos fungos, que ela é uma das mais potentes, digamos, por isso que ela foi escolhida para fazer o fermento biológico. Mas se você comparar isso com o fermento natural, eu estou com um aqui que depois eu vou falar, é como você comparar uma monocultura com uma floresta. Então, numa monocultura de cana, por exemplo, você vai ter uma única espécie em todo o terreno, que é a cana. E conforme o tempo vai passando, ela só vai puxando sempre os mesmos nutrientes daquele solo. Então, é uma coisa bem chata, é só aquilo que está se produzindo. Se você anda mais um pouco, vai para uma floresta, você vai ter uma biodiversidade, você vai ter vários tipos de espécies coabitando o mesmo ecossistema. Então, o fermento natural ele é um ecossistema diverso. Para você ter uma ideia, ele tem centenas de espécies de leveduras e bactérias. E como é que surge a fermentação? Vamos lembrar da história, né? Disse que uma dona de casa, ou dona de aldeias, como se morava no Egito há 6.000 anos, não era bem uma casa, mas ela olhou para uma mistura de farinha com água e aquilo começou a borbulhar. E um olhar, primeiro ia falar, bom, isso apodreceu. E digamos que a fermentação é um apodrecimento controlado, né? Ou então o apodrecimento é uma fermentação que passou do ponto e não teve nenhum controle, talvez melhor falar assim. Então a fermentação vai acontecer em qualquer ser vivo, qualquer fruta que você dá chá, que você esquecer, um repolho que vai virar um chucrute. Por quê? No ar, na roupa, nos objetos, na farinha, em tudo, vivem uma infinidade de espécies de micro-organismos, e a gente vai focar aqui nas leveduras, que são fungos, e nas bactérias.
E elas gostam, elas se alimentam de açúcar. E a farinha, ela contém açúcar. Só que a farinha seca que você compra num saquinho de farinha, ela tem um amido. E o amido é um açúcar complexo. E as leveduras que estão lá, já estão no ar aqui, vivendo aqui conosco, elas não conseguem se alimentar desse açúcar, porque esse açúcar não está disponível para ela, é muito complexo. Ela gosta de açúcares menores, açúcares simples. E aí o que acontece é que se você misturar essa farinha com água, ela começa a degradar esse amido em açúcares mais simples. Então tem uma decomposição desse açúcar. E esse açúcar simples vai chegar até uma glicose, aí as bactérias e as leveduras vão querer se alimentar. E aí começa a fermentação. Então a fermentação acontece quando você tem açúcar disponível para bactérias e leveduras. Só que açúcar disponível que não está assim na farinha ou na batata. Você tem que dar uma condição para ela. E a condição que a gente vai dar, e firmem isso, é umidade, ou seja, água e temperatura. Se você joga com essas duas coisas, você possibilita uma fermentação. Então, uma maneira de conservar alimento, o que é? Secar, sal grosso. Você seca. Outra maneira é esfriar, põe na geladeira. Porque a temperatura baixa vai desacelerar a atividade bioquímica e a umidade, que é o canal para quebrar os açúcares, se você seca, você impede isso. Tá? Então, você trabalhar com a fermentação, você vai brincar com quanto de água e quanto de temperatura. É isso que você vai fazer basicamente. Tá? Então, só uma introdução do fermento, o que é essa colônia, essa cultura, né, de bactérias. Até essa palavra cultura é muito boa, porque o fermento natural ele é uma cultura nos dois sentidos. Ele é uma cultura tanto para um biólogo, porque ela é um povoado de bactérias e leveduras, e também ela é uma cultura porque a fermentação, as gerações vão criando técnicas para essa fermentação. Então, quando a gente retoma, né, esse resgate recente, relativamente, nas últimas décadas, da fermentação natural no pão, ele é um resgate de uma coisa muito antiga. A gente não está inventando a roda, né, isso aqui é uma coisa anterior até muitas religiões, fazer pão. Tá? Então, é só você dar as condições para ela. Vamos seguir aqui. Bom, e aí comparando então o fermento biológico com o fermento natural, é isso. Você está comparando um ecossistema diverso com uma única espécie. E olha que curioso que um fermento natural típico que você encontrar aqui comigo, ou qualquer padaria artesanal, ele tem muito mais bactérias do que leveduras. E o fermento biológico ele é só uma espécie de levedura. Então, quais são 3 diferenças bem fortes entre esses dois, quando você faz um pão de fermentação natural e um pão com fermento biológico? Então, a primeira é o sabor, o aroma. Por quê? As bactérias que estão aqui, que inclui lactobacilos, e vamos agrupar em 2 principais tipos, as bactérias ácidas e as láticas. Porque quando elas fermentam, elas produzem algo. O que elas produzem? Gás carbônico, CO2, melhor dizendo. Elas produzem álcool e elas produzem ácido. Esses ácidos são o sabor, principalmente, do seu pão. E pode ter um ácido lático, ácido acético. Então vamos lembrar, vinagre. Então cheiro avinagrado tem a ver com ácido acético. Um cheiro de iogurte, ácido lático. E no caso do pão, a gente tem os dois. E a gente pode jogar com esses sabores. Por isso que o pão com fermentação natural ele é tão diverso. Você nunca vai comer um pão de fermentação natural igual. Se você for comer o meu pão, é um sabor, uma textura. Se você for no outro padeiro ou numa outra padeira, é outro. Porque além de todo o processo manual, você está criando um ambiente que pode variar muito conforme as condições da sua sala. Então isso que é a maravilha da fermentação natural, porque ela abre as possibilidades, você tem vários sabores possíveis
para o seu pão. Então, a primeira diferença é essa. Então, você vai comer um pão francês feito com pré-mistura e com fermento biológico, vai ser o mesmo sabor, assim, em qualquer padaria, né? Vai mudar um pouco o outro, um assa um pouco mais. Agora, quando você vai para a fermentação natural, o negócio se abre, é um leque gigantesco. Então, esse é o primeiro. O outro é a textura, porque você vai conseguir trabalhar melhor os alvéolos do seu pão, desenvolver melhor a sua massa, a casca do seu pão vai ser outra. Então, isso vai implicar uma textura diferente para o seu pão. Uma outra grande diferença entre os dois é a durabilidade, porque o pão de fermentação natural ele vai ser mais ácido, tanto que em inglês chama sourdough, em alemão Sauerteig. Esse sour é azedo, dough é massa em inglês, então sourdough é uma massa azeda. Então, o que diferencia um pão de fermentação natural é que ele tem um sabor mais ácido, porque a fermentação longa e natural ela gerou esses ácidos. E esse ácido é um conservante, tanto que pôr uma coisa no vinagre é conservar, né? Então o pão vai durar mais, ele vai durar mais tempo depois que você assou, você vai armazenar por mais tempo do que um pão que não tem esse meio ácido. E a outra é a digestão. Vai ser um pão muito mais leve de digerir, principalmente porque fermentação natural implica necessariamente, eu diria, em fermentação lenta. Tá? O que é fermentação lenta? Se eu pusesse em números, um pão que se faz de um dia para o outro. Então, um pão que eu faço aí em 3 horas não é uma fermentação lenta. Um pão que eu faço em 10, 15, 20, 30, 40, 70 horas é possível. Aí sim é um pão de fermentação natural, com fermentação lenta. E o que acontece na fermentação lenta é que ao passo que eu vou falar numa outra live só sobre glúten, tá? Que eu não vou falar de glúten porque é um assunto também enorme, mas eu quero muito falar, tenho estudado muito a respeito. Mas só para falar dessa questão da digestão, é que na fermentação lenta, o glúten se forma na massa e ao longo do tempo, esse meio ácido que vai se criando das bactérias, das leveduras, que vai se criando devagar, esse ácido ele é um meio solúvel para o glúten. Então o glúten começa a se desfazer, se degradar. E aí você vai ter um pão que o glúten está mais degradado, ou seja, mais fácil de digerir. Porque o glúten ele exige um pouco do nosso intestino, tanto que tem a doença celíaca, tem pessoas intolerantes ao glúten. Então, até amigos, clientes que não comiam pão porque caía muito pesado, começaram a consumir fermentação natural e conseguiam comer pão numa boa. Então, muita gente que é intolerante, não estou falando de celíacos, tá? Fica bem claro, celíaco não pode encostar em trigo, em glúten, mas algumas pessoas intolerantes, eu digo que uma boa parte das pessoas intolerantes podem consumir fermentação natural, porque o glúten vai estar degradado, tá? Então essa é uma outra diferença de você usar a fermentação natural. E tem até pessoas que começaram a fazer pão, que não consumiam pão e começaram a fazer o pão com fermentação natural. Espero que você que nunca fez se aventure nesse universo, que eu acho incrível. E quem já faz pão aí, eu espero te ajudar a melhorar o seu fermento, a cuidar dele melhor, tá bom? Bom, falemos então agora do fermento. Eu vou passar algumas dicas de como você fazer o seu fermento. E agora eu já vou anunciar aqui para vocês que eu vou passar um link de um e-book que eu acabei de fazer, que chama Como Criar um Fermento Natural. É um e-book gratuito e está lá no nosso site. Você vai digitar elpanadeiropão.com, vai entrar no nosso site e você já vai ver lá uma aba que é e-book. Se você entrar lá, você preenche com o seu e-mail, você vai receber por e-mail o link para baixar esse e-book. Então lá vai estar uma receita passo a passo para você criar o seu fermento do zero, tá? Então eu não vou ensinar aqui uma receita de criar, eu espero que você entre lá e leia, e eu pretendo futuramente fazer até uma semana, dia a dia, eu vou fazer um fermento aqui, você faz o seu aí, e eu vou ajudando vocês, tá? Porque para criar um fermento demora alguns dias, em média 7 dias é o que
costuma se falar. Eu já fiz um fermento em 3 dias e já fiz um fermento em 12, tá? Então, varia muito. E aqui eu quero falar aqui algumas dicas para como você dar uma possibilidade melhor para o seu fermento ser criado ou então para o seu fermento que já existe ganhar força. Tem 2 tipos de fermento, basicamente. Agora eu estou falando só do fermento natural. Aqui eu tenho um fermento que eu comecei hoje às 11 da manhã. Ele é um fermento que eu misturei uma proporção eu tinha uma isca eu já tenho um fermento meu que eu criei, e eu peguei um pouquinho desse fermento, coloquei nesse pote, misturei com água e farinha. Basicamente, fermento é água e farinha com uma cultura de leveduras e bactérias que você criou e controlou, tá? Basicamente, um fermento natural para pão é isso. Alguma farinha, pode ser trigo, pode ser integral, branco, centeio. Eu uso no meu fermento farinha branca, orgânica, só. Acho mais simples, ela já tem uma previsibilidade de quanto ela vai crescer, em quanto tempo, tá? Então, basicamente, o fermento natural é farinha e água com uma cultura, tá? Se eu pegar uma farinha, abrir do saco e misturar com farinha e água, imagine que ela é como um deserto. Ela é um ambiente só. O fermento natural, ele não é um deserto, ele é uma aldeia povoada, que já tem gente morando, tem gente cozinhando, tem uma vida acontecendo. Então o fermento é isso, é uma população gigantesca aqui dentro, tá? Como eu disse, centenas de espécies de micro-organismos, algumas mais presentes que outras, tá? Só que eu posso pôr mais farinha ou menos farinha, ou mais água ou menos água. Isso vai mudar. Então, quem já fez cola em casa, né? Se eu puser muita água, vai virar uma papa, vai virar mais um mingau, né? Se eu puser pouca farinha, pode virar até uma bolinha, né? de farinha com água. Então, a gente costuma nomear 2 tipos de fermento, que é o fermento líquido e o sólido. Não é uma definição precisa, exata, mas eu vou falar aqui o que se costuma falar por aí, e faz muito sentido ter se escolhido isso, fica muito simples a lógica da coisa. Se você já tem um fermento natural e você quer que ele viva, ele vive na temperatura ambiente no máximo durante 24 horas. Algo precisa acontecer para ele continuar vivendo. Pensa que é uma população que se alimenta do açúcar daquela farinha. Uma hora aquilo acaba, elas morrem, certo? Então você precisa ir lá alimentar o seu fermento. E aí eu entro com esse nome. Eu alimento, eu ativo, eu reformo, eu refresco. Todos esses nomes são a mesma coisa. Eu vou falar aqui alimentar o fermento para usar a metáfora aí da nossa população que precisa se alimentar no caso aqui, o açúcar, tá? Quando fala açúcar, a gente pensa no açúcar branco, mas é o açúcar natural aqui da farinha que foi degradado conforme você misturou com a água, tá? Se eu puser, então, se eu pegar uma quantidade, vou chamar de 1 dessa isca, então imagina que são, só para brincar aqui, vou colocar 100 gramas, tem que escrever espelhado por causa da selfie. Então vou falar assim, a minha isca é 100 gramas. Eu vou misturar se eu misturar com 1 de água, ou seja, 100 gramas de água, vai ficar muito seco. Eu vou colocar 2. Muito louco escrever. Estou ficando expert em escrever espelhado. Vamos ver se deu certo. Deu, ó, que maravilha. Tá? Então eu pus agora 200 gramas de água e pensar que 1 grama é igual a 1 ml, tá? Então 200 ml de água. Aí eu vou diluir isso no meu pote. Depois que eu diluir com uma colher, eu vou misturar agora a farinha. Só que aí a farinha eu posso pôr, vou falar aqui num caso.
Olha aqui, isca. Vamos ver. Deu. Então aqui eu tenho 1 de farinha, de isca, 2 de água, 3 de farinha. Eu estou aqui numa proporção 1, 2 e 3. Esse fermento ele tem mais farinha que água. Esse aqui é o fermento sólido, tá? Esse é um tipo de alimentação do seu fermento. O outro tipo é tudo igual, eu vou colocar aqui entre parênteses para não perder tempo. Vai ser, eu vou mudar a quantidade de farinha. Entre parênteses, só para não confundir. O outro tipo é 1 de isca, 2 de água, só que agora 2 de farinha. Então, 100 gramas, 200 gramas, 200 gramas. Nesse caso, eu tenho menos farinha. A textura dele vai ficar mais líquida. Aí a gente chama de fermento líquido. Então, resumindo, o fermento líquido ele tem água e farinha na mesma quantidade. O fermento sólido tem mais farinha do que água. Em termos técnicos, para eu conseguir controlar as coisas, a gente usa essa proporção. Ou 1, 2, 3, ou 1, 2, 2, tá? Claro, pode ser vamos pensar 1, 2, 2, pode ser 1, 4, 4, ou seja, 100 de isca, 400 de água, 400 de farinha, não tem nenhum problema, tá? Tem 1000 possibilidades. O que vai mudar? Aí eu vou explicar na sequência. Então aqui eu só queria explicar para vocês que há duas maneiras conhecidas, claro, infinitas, mas as mais comuns e as mais divulgadas são o fermento sólido 1, 2, 3 e o fermento líquido 1, 2, 2, tá? E eu vou falar também quais convém mais. Deixa eu só pegar aqui o relógio para ficar de olho. Maravilha. O que vai influenciar no meu fermento? Então eu vou pegar aqui o que eu fiz hoje às 11 da manhã, eu marquei. Eu peguei uma isca que eu tinha de fermento, coloquei aqui, misturei fiz a proporção 1, 2, 3, tá vendo? Então eu coloquei 1 de isca, 2 de água e aí misturei com 3 de farinha. Então isso aqui é um fermento sólido. Eu marquei porque eu tenho um termômetro que estava a 22 graus a temperatura dessa mistura. Aí às 16 horas ele já tinha chegado, ele começou a crescer, tá? Por que ele cresce? Porque lembra que eu falei que são 3 produtos, anotem aí, da fermentação: CO2, álcool e ácidos. Ácidos porque são vários tipos. Na cerveja eu quero álcool, no pão eu quero CO2, no vinho eu quero ácido, certo? Eu não quero CO2, não quero um vinho, a não ser que eu queira um espumante. Tudo isso o artesão vai controlar. Tudo isso pode acontecer. Então, às vezes um vinho vem vinagrado, o que aconteceu? E o ácido desvirtuou, certo? No pão, na verdade, eu quero todos. O ácido vai dar o sabor. Mas o que faz crescer é o CO2. Ele começa a formar esse gás e por ter glúten na farinha de trigo, ela vai formar uma rede elástica que vai formar bolhas. Então aqui daqui a pouco eu vou mexer nesse fermento e você vai ver que tem bolhas dentro, certo? Então o que aconteceu? Às 16 horas, ou seja, 7 horas depois, estou correto aqui? Não, 5 horas depois, mentira. Ele já tinha chegado aqui, ou seja, ele mais do que dobrou. E hoje às 18 ele chegou nesse ponto que é o... Deixa eu só olhar... ele parou aqui. Agora já são 7h30, ele não cresceu mais. E eu calculei, só para mostrar como é previsível quando você faz com hábito. E o fermento gosta disso. Parece uma metáfora, mas eu sou uma pessoa cética, eu sou formado em física, então eu não me levo por lendas, né? Mas realmente se você tem um hábito e um ritmo com o seu fermento, ele fica previsível e ele se desempenha muito bem. Para quem é padeiro profissional, isso é muito importante. Eu não posso ter... E hoje o fermento não cresceu, não vai ter pão, o pão não tem essa. É artesanal, não quer dizer que não dá pra, é muito sujeito. Não, a gente com técnica mantém a coisa, tanto que quem pedir pão toda semana eu entrego, tá? Mas então realmente o fermento gosta desse ritmo, gosta desse padrão. Então eu previ que às 19 mais ou menos ele está no pico.
E se não dá muito certo, por exemplo, ele estava um pouco devagar, o que eu fiz, pus um pouquinho no sol, esquentei um pouquinho ele, porque eu queria que às 19 ele estivesse no pico para mostrar para vocês. Então isso pode ser feito em casa quando você está fermentando. Então ele chegou aqui que mais ou menos aí, sei lá, triplicou, um pouco até mais do que triplicou aí o volume deste fermento. O que influencia, bom, já falei por que ele cresce, por causa do CO2. Agora, o que faz com que ele cresça muito ou menos e rápido ou devagar? E um fermento de pão, para ele ser bom, digamos, saudável, vigoroso, ele tem que crescer bastante e rápido, tá? Rápido são horas, tá? Não é meia hora, tá? Mas 15 horas, dependendo da situação, é muito tempo. A não ser que esteja muito frio. Então, o que influencia a velocidade, o desempenho do seu fermento? O primeiro eu já falei, temperatura. Se eu estiver, agora aqui eu estou em São Paulo, se refrescou, se eu misturar o fermento, se tiver lá 20 graus é uma coisa, se tiver 15 é outra, se tiver 25 é outra, tá? Então quanto mais quente, mais rápido o seu fermento vai crescer. Isso fala que é diretamente proporcional. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de crescimento do seu fermento, tá? O outro fator que vai influenciar aqui é a quantidade de água. Por quê? Pensa, a água ela é como um meio solúvel para que as reações químicas aqui aconteçam. Então ela é como se fossem umas estradas. Quanto mais água, mais conexões eu propicio entre as moléculas. É como se eu criasse mais estradas numa cidade, num estado. Então há mais fluxo. Então mais água implica num crescimento mais rápido, tá? Então, um fermento líquido, 1,2,2, ele cresce mais rápido do que o sólido, tá? Então, se você misturar 1,2,2, vai ser mais rápido o tempo. Se for 1,2,3, vai ser mais lento. Porém, o fermento sólido, ele vai ter uma textura mais firme, mais consistente. Então, ele vai conseguir crescer mais. As bolhas no fermento mais líquido vão estourar mais rápido. Além de crescer rápido, elas vão estourar mais facilmente, porque a massa mais líquida ela vai perder essas bolhas. Então, o fermento sólido ele vai crescer mais, porém mais lento, tá bom? Então, meu fermento dobrou só, o fermento que o Ramiro mostrou cresceu 3 vezes. Depende, se você fez 1,2,2, que é o líquido, ele vai ser mais rápido, porém não vai crescer tanto quanto um fermento sólido como esse, tá? Então não dá para eu falar, o fermento tem que triplicar em tantas horas. Depende da temperatura e depende da diluição que você usou, se foi sólido ou líquido, tá? Mas para facilitar a vida, eu diria que em condições, vamos colocar 25 graus, um fermento 1,2,2, ele deveria um pouco mais do que duplicar em umas 6 horas, tá? Isso assim, só falando por cima. E um fermento sólido, e nas mesmas condições de temperatura, 25 graus, ele demoraria umas 8 a 10 horas para triplicar, quadruplicar, tá? Então ele vai demorar mais tempo, porém vai crescer mais. E o fermento sólido ele se mantém no pico por bastante tempo. O fermento, depois que ele cresce de uma maneira abaulada, depois ele vai achatar, as bolhas vão começar a estourar, acabou o açúcar, acabou a comida, vai começar a degradação, ele vai descer, as bolhas estão estourando. Nesse tempo vai estar mais ácido, né? Posso fazer pão com fermento assim? Posso, tranquilamente, tá? Vai ter um pão que vai carregar uma acidez maior, tá bom? Eu só não posso deixar muito tempo, que uma hora ele morre mesmo. Então o fermento ele cresce assim, depois ele chega no máximo e aí vai descendo, de uma maneira inversa. Então se você, por exemplo, chega à noite, alimenta seu fermento e vai no dia de manhã ver, se ele estiver assim, quer dizer que ele já cresceu e já passou do ponto. Você pode sentir o cheiro que ele vai estar mais ácido. Se ele estiver assim, estava muito frio ou não deu tempo ainda, tá? Então tudo isso vai influenciar aí o crescimento do seu fermento. Tá bom?
Vamos... Queria mostrar um pouco então. Deixa eu pegar aqui uma colher. Vamos ver se eu consigo apontar na câmera aqui. Tá? Então ele tem você vê que o fermento sólido, ó, o líquido, se eu fizesse isso, ele já ia escorregar, tá? Mas se eu deixar um tempo, ele começa... E olha lá, tá vendo? Olha as bolhas que estavam no fermento. Tá, então ó, essa é a textura de um fermento sólido. 1, 2, 3. Tá? Aqui, ó. Tá, essa liga do glúten faz com que ele se prenda na colher, tá bom? Então isso aqui é um fermento sólido. E é bem, dá vontade de comer, um cheiro muito bom. E aí, quando que eu uso... Tá, mas tem os dois tipos de fermento. Quando que eu uso fermento sólido e quando eu uso fermento líquido? Aí, Ramiro, panadeiro, eu gosto, eu vou falar que prefiro o fermento sólido para você cuidar do seu fermento. Então, quando eu vou cuidar, eu guardo na geladeira, eu sempre faço 1, 2, 3. Por quê? Ele demora para crescer, mas demora para degradar. Então, se eu vou ativar ele e vou guardar na geladeira, ele vai demorar mais tempo para estragar, digamos assim. Então, melhor fazer 1, 2, 3. Segundo, que se você tem um fermento que está meio fraco, por experiência própria, faz uma sequência de alimentações 1, 2, 3 nele. Então, tá ruim, pega a isca, faz 1, 2, 3, mistura, espera, cresceu, chegou no pico. Tira, pega só um pouquinho, faz 1, 2, 3 de novo. Faz isso sucessivamente, a chance de ele recuperar a vida é enorme, tá? Eu já salvei fermento que estava meio fraquinho fazendo alimentação. E uma dica muito importante para o fermento é: realize alimentações no seu fermento. Na dúvida, alimente o seu fermento com ritmo, com regularidade. Não demora 20 horas, depois 5, tá? E sempre espere chegar no pico para você realimentar o seu fermento. E realimentar não é pegar esse fermento e virar nova isca, não. Você tira um pouquinho dele e mistura 1, 2, 3 e aí espera ele ativar. Porque se eu pegar isso aqui, se eu tinha 100 gramas, fiz 1, 2, 3, no final vai ser 100 mais 200 mais 300, vai ser 600. Se eu pegar 600 gramas de fermento e fizer 1, 2, 3, vai ser 600, 1.200 e 1.800. Você vai ter uma panela de fermento, não dá. Então a gente tem que descartar. E isso é uma coisa que muita gente fica aflita, mas eu tenho que descartar. Sim, você tem que descartar o seu fermento para ativar outro. Fica só com um pouquinho, descarte o resto. E assim, descartar, faça uma panqueca com ele. Acho que algum dia eu vou colocar uma receita. Você pega esse fermento aqui, joga um gergelim, tem até um americano que faz isso, eu vou pegar uma cebolinha, um azeite na frigideira, dá uma fritadinha nele e vai ser um café da manhã para você, tá? Então você pode fazer cookie com ele ou misturar ovo e um pouquinho de água, faz uma panqueca, tá? Dá algum uso para ele. Mas não fique querendo acumular fermento, tá? O fermento fica só com um pouquinho. Esse pouquinho com a cultura, por isso que é a importância da palavra cultura. Não importa 1 milhão de pessoas burras, é melhor 10 pessoas que têm cultura, tá? Então é a mesma coisa aqui. Não importa eu ter um monte de farinha, se eu não tenho a cultura formada nesse meio. Agora, se eu tenho 1 grama de farinha, uma colherada, assim, isso aqui, ó, se eu pegar isso aqui e eu tenho aqui uma cultura de fermento, que tem várias centenas de espécies, e eu fizer a alimentação, aí eu posso pegar isso aqui e misturar já com 50 de água e, por exemplo, 150 de farinha, eu vou ter um fermento em poucas horas, tá? Então não importa a quantidade, o que importa é a qualidade, né? Meio chavão, mas é isso no fermento também, tá? Então não fique com medo de descartar fermento quando você estiver com ele. Você precisa realmente ficar com pouco.
e aí dê usos criativos para o seu descarte, tá bom? Eu que faço pão toda semana, tal, eu acabo descartando pouca coisa, tá? Sei lá, talvez 1 quilo no máximo por semana, fazendo aí quase 100 pães de 700 gramas, então não é tanta coisa que você vai descartar, tá bom? Bom, aí cheguei na parte que eu queria falar de alguns mitos sobre o fermento que eu queria desfazer. Tem 3 mitos que eu escolhi aqui. Vamos começar com um aqui. Tem muitas receitas para criar um fermento do zero que pedem para você misturar um suco de uma fruta, ou pegar água da uva passa, de ameixa, de figo, de abacaxi, que for, maçã, e que isso é preciso para você começar. Isso não é necessário, tá? Claro, ele vai catalisar o seu fermento. Por quê? Esse suco, bom, eles vão ter açúcar, certo? E açúcar vai ser bom para a sua cultura se formar. E, por exemplo, um abacaxi ele vai ser ácido. Então, o ácido é um meio que favorece a cultura das leveduras e bactérias que estão envolvidas na fermentação natural. Então, você sim está catalisando, porém não é necessário. E pensa, eu não vou fazer pão toda hora misturando suco de abacaxi na minha massa, tá? Se você... E eu sou uma pessoa muito, assim, pragmática. Eu falei, bom, se eu faço pão com farinha, água e sal, eu vou fazer o fermento com farinha e água, do zero, tá? O sal não, porque o sal, ele segura a fermentação, ele inibe a fermentação. Então, no fermento, você nunca vai pôr sal, tá? E assim, então, eu recomendo, mais uma vez, não sei se tem gente que entrou agora, eu falei do link, se você entrar no nosso site, elpanadeiropão.com, lá vai ter e-book, você baixa o e-book gratuito, que é uma receita para você criar o fermento natural do zero, usando só farinha e água, tá? Agora, tudo bem, eu estou falando que não é necessário essa fruta, mas o que é necessário se eu tiver assim, só com farinha e água? Temperatura, tá? Gravem isso, temperatura. Começar um fermento do zero, uma temperatura menor do que 20 e poucos graus, é muito mais difícil do que se tiver 25, 28 graus, tá? O calor ajuda muito para quem vai começar um fermento. Então a pessoa começa o fermento, não dá certo, passou 7 dias, não deu, não cresceu, tá lento, eu sou um fracasso, eu não sirvo para fermentação natural. Cara, se você fez isso e tá em casa de São Paulo, tá em julho, 5 graus lá fora, 10 graus lá fora, me desculpe, realmente você é um cara muito corajoso. É difícil você criar um fermento zero no frio. Então eu recomendo muito que você tente no calor. Lembre do Egito, né? Não à toa surgiu no Egito aquele mingau que estava apodrecendo, que eu comentei da mulher que estava lá, não estava numa temperatura da Sibéria, estava na temperatura do Egito, tá? Durante o dia, apesar do deserto fazer muito frio à noite, durante o dia faz muito calor. Então o calor com certeza vai ajudar você a fazer o seu fermento. Agora, tá frio e eu quero fazer. Então algumas dicas para você criar o seu fermento. Usa água morna, e água morna esquenta um pouco a água, enfia a mão, você não sente nem frio nem calor. Água morna. Fecha ele com um cobertor. É um pet shop. Nesse caso é um pet. Dá um calorzinho para ele segurar. Outra coisa, liga o seu forno. Eu falo sempre que tem um forno aqui. Liga o seu forno 1 minuto, desliga, põe o seu fermento lá, deixa um pouquinho. Ele vai manter uma estufa para ele, tá? Então usa algumas possibilidades. Às vezes o forno tem lâmpada, liga a lâmpada do forno, ele vai estar fechado, vai subir aí uns 2 graus ou mais a temperatura do seu forno. Então crie condições para que ele fique numa temperatura, que eu vou falar agora, entre 23 e 28. Parece, mas eu acho que é uma faixa bem bacana de se trabalhar. Tá, eu não tenho como é que eu vou medir a temperatura. Olha, eu tenho aqui meu reloginho que está marcando a hora aqui para mim, e ele diz a temperatura ambiente, então tá 22 graus aqui nessa cozinha, pronto, tá? Se você quer investir num termômetro laser, investe, você mede, ou um termômetro de enfiar na massa, que é R$ 15, pode ser também, tá? Não sofra, tem que gastar muito, ainda mais agora que não dá para sair comprando nada, mas use o seu bom senso. Vê a temperatura no aplicativo do celular qual tá. Se está menos de 20, faz algo para que ele esquente. E agora, muito calor,
né, quem está no Rio, no Rio de Janeiro, sei lá, março, agora mesmo, talvez não sei quanto está agora lá, mas em fevereiro é um calor assim terrível. Então o pessoal lá, tanto que eles têm que gelar muito a água para fazer pão, porque senão o negócio vai muito rápido, tá? Então, se você vai começar o fermento e está muito calor, aí assim, muito calor acima de 30 e poucos graus, aí, sei lá, liga o ar-condicionado, então põe um pouquinho na geladeira, eu tenho um fogão aqui, geladeira aqui, então põe um pouquinho na geladeira e seria ele tira, só não deixa ele lá. Se você deixar na geladeira, você não vai conseguir criar o seu fermento, tá? O fermento precisa ser criado numa temperatura ambiente aí 23 a 28 graus. É uma temperatura saudável para o seu fermento ser criado. Então essa dica eu acho fundamental para quem vai fazer um fermento do zero, a temperatura, tá? Gravem isso. Um outro mito o fermento antigo, aquele de 100 anos que o cara pegou da uma padaria alemã, pô, esse é muito melhor que o meu que eu fiz mês passado. Isso é lenda, tá? Isso é folclore. A gente acaba criando uma relação, a pessoa põe nome no fermento. Eu, sinceramente, se o meu fermento ficar ruim, eu começo outro, não tenho nenhum problema com isso, tá? Já vi alguns padeiros muito renomados, franceses, falar que a mesma coisa. Se deu fermento, tentou lá reativar a vida dele, ele não responde, começa outro. E, por exemplo, esse fermento que eu tenho aqui, eu tenho ele há quase um ano. Foi numa época que, não acaso, foi em julho, estava meio frio e o fermento deu uma desandada. Eu tentei, os pães começaram a não crescer tanto, tentei dar uma vida para ele, não estava respondendo. Eu falei, quer saber? Eu vou criar um do zero. Aí eu fiz um esquema que em 3 dias o fermento ficou pronto, tá? Então esse fermento aqui eu fiz em 3 dias, mas eu controlei muito bem a temperatura dele, tá? Então, assim, e por que um fermento antigo não faz muito sentido falar que ele é melhor? Porque um fermento antigo, lá, um fermento de 50 anos, se você entrar aí no eBay, vende isso online. Tudo bem, ele era um fermento bom, mas quando ele chega na sua mão, você vai usar a sua farinha, você vai usar o seu ambiente. Então, em poucos dias, ele vai estar tão parecido quanto um fermento que você criar aí na sua casa, tá? Porque ele como eu falei, é uma cultura. Pensa que são várias gerações que nascem e morrem. É exatamente isso, não é metáfora. Então pensa lá que é um povoado, o fermento nasce e morre muito mais rápido do que nós humanos. Então em poucos dias já mudou totalmente, já está na quinta geração. Tá? Então você não tem as mesmas células do que tinha o padeiro italiano lá, o Pepe, né, do interior da Toscana, tá? Na montanha, infelizmente não. E se um padeiro que tem padarias que eu admiro, tem um fermento que foi herdado de não sei quem e tal, eles usam ainda esse fermento. Agora, não é esse fermento que faz o pão deles ser bom. São eles, porque eles são bons, tá? Eles são ótimos padeiros, ótimas padeiras, tá? Então, o que faz um pão bom é uma padeira ou um padeiro bom, tá? Não é o fermento. O fermento é essencial, mas não é suficiente, tá? É uma condição necessária para o seu pão, mas não é suficiente, tá? O fermento tem que estar realmente, ele é a alma do seu pão, ele tem que estar forte, crescendo rápido e bastante, porém, não basta ter um bom fermento. Eu tenho que ter técnica, eu tenho que ter sensibilidade para fazer o pão, tá? Aproveitar lá no site você vai ver que tem alguns artigos. Eu escrevi um artigo sobre isso, sobre sensibilidade e persistência, que são duas qualidades para quem quer fazer pão. Você tem que persistir, tá? Não tenta acertar na primeira. Meus primeiros pães foram um desastre, tá? Eu queria jogar a massa no teto. Ainda assim, os primeiros pães feios que eu fiz tinham um sabor incomparável, muito melhor que qualquer pão de padoca que tinha aqui perto. Então, assim, tem que persistir, tá? Tem que seguir, mas com inteligência, com sensibilidade, tá? Sentindo, acompanhando o seu fermento, acompanhando a sua massa, tá bom? Então, esse é o outro. E o terceiro e último mito que eu quero falar, tem um teste que a gente faz, vou até fazer ele aqui, que é o teste da flutuação. Então, um fermento tá bom
se você pegar, você ativou, ele cresceu. Se você pegar um pouquinho dele, jogar na água e ele flutuar. Provavelmente esse aqui não vai flutuar porque eu já mexi nele, vamos ver. Fiz bastante. Ó, não flutuou, tá? Mas eu tenho certeza que esse fermento faz um excelente pão. E por que ele não flutuou? Porque o fermento cresce, 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 ele está bem aerado. Se eu pegar muito delicadamente um pedaço desse fermento e colocar, ele vai flutuar. Porém, se eu mexer no fermento, mexe com a colher, por exemplo, você tem que tirar um pouco do fermento para, sei lá, para fazer um pão. Aí mexeu, você já estourou as bolhas. Então ele não está mais. Por que ele flutua? Porque ele tem ar dentro, é densidade. Se você mexe, ele estoura as bolhas, então ele não vai flutuar. Tá? Outro exemplo de um fermento bom para fazer pão e que não vai flutuar é se você ativou, ele cresceu e ele já passa do ponto e desce. Depois que ele desce, ele está estourando as bolhas. Muito provavelmente ele não vai flutuar como esse aqui. Mas ele vai fazer um ótimo pão, ele só vai estar um pouco mais ácido. Tá? Não tem nenhum problema. Então, por isso que eu não faço teste de flutuação, porque eu já conheço meu fermento. Eu sei que se ele cresceu 4 vezes em um número de horas que eu já conheço, eu sei que ele está ótimo para fazer um pão, tá? Então não precisa. O teste da flutuação não é uma condição necessária para o seu fermento funcionar, tá? Tá aqui a prova. A prova seria eu fazer um pão e na sua frente mostrar que realmente ele vai fazer pão. Mas então esse é outro mito que eu queria diluir com vocês, que o fermento precisa passar no teste de flutuação. É legal, é divertido você fazer, faça, mas faça com ele até ter chegado no pico. Depois, como ele começar a descer, não vai dar certo. Também se você mexeu nele, ele também não vai flutuar. Tá bom? Então são essas 3 coisas que eu queria desvendar aí com vocês. Então, bom, agora se alguém quiser fazer uma pergunta nesse assunto, quem está aí comigo, sobre fermento, eu vou abrir para vocês perguntarem. Se algo ficou muito complicado, eu sei que eu falo muito e rápido, talvez alguma coisa aí tenha passado não muito claro para vocês, eu posso solucionar com vocês, tá bom? Se não tiver, a gente pode, para finalizar, eu vou começar um fermentinho do zero aqui, para vocês verem como seria. Então, vou dar um tempinho aqui e já vou preparar. Então, vou pegar um pote. Vou pegar também farinha. Deixa eu só dar uma passada aqui. Ok. E vou pegar um pouco de água. Então, se você baixar lá o e-book com a receita, como vai ser para você fazer um fermento do zero, tá? Vamos finalizar com isso. Vou pegar um pote, vou colocar... É legal você ter uma balança em casa, tá? Para quem quer fazer pão, por favor, uma balança. Você não vai gastar muito e vai ser muito útil para você. Você vai colocar água e farinha em quantidade igual. Então vou colocar aqui para arredondar 50 gramas, eu estou pesando aqui, tá? Estou olhando aqui na minha balança. Tá, então pus 50 gramas de farinha.
e vou colocar 50 de água também. Lembrando que 1 ml de água é igual, então dei uma tara aqui na balança, 1 ml igual a 1 grama, no caso da água. Bem-vinda aí, Lu. Ó, aí eu vou misturar, deixa eu mudar aqui. Eu vou misturar com a colher. Até não ter mais farinha seca, tá? Toda a farinha vai ser absorvida pela água, ou melhor, toda a água vai ser absorvida pela farinha. Então aqui eu tenho digamos, um candidato a fermento líquido, porque eu tenho 1 para 1 de água e farinha, eu tenho 50 de cada, certo? Então, é isso aqui. Eu fiz essa papa. Aí o que você vai fazer? Pega um pote como esse aqui, de picles, de palmito, etc. Ele é bacana. Ou o que você tiver. Eu recomendo que seja transparente, porque para você ver a coisa acontecendo também de lado, né? Depois você vai marcar a altura e tal. Então você vai misturar isso aqui e vai jogar lá, ele limpinho, coloca. E aí durante 2 dias você vai, 3 vezes por dia, você vai lá e mexe um pouquinho nele para você, porque aqui ele não é uma cultura ainda, você vai agora aculturá-lo, digamos, né? Você vai criar a cultura nele, então você tem que criar contato entre todas as bactérias que estão lá. Olha, a água está começando a quebrar esse amido, e olha pessoal, agora tem comida, vamos lá. Então você vai mexer um pouquinho durante 2 dias. A ideia é que no 3º dia você tenha, quando você, desculpa, você vai pegar ele e sempre você armazena ele com um pano, tá? Não com a tampa ainda. Você não vai fechar ele com a tampa, porque eu quero que desculpa, falhou. Você não vai usar a tampa. Você vai colocar um pano, porque eu quero que haja contato entre os seres vivos aqui de cima, dentro, tá? Eu quero capturar essa população, convidar ela para habitar essa cidade aqui, tá? Então, no começo, na criação do seu fermento, eu uso um paninho, tá? Não vou usar plástico, nada que seja impermeável. Então, eu vou esperar uns 2 dias mexendo a cada tanto para que aquilo comece a aparecer umas bolhas. Se essas bolhas acontecerem, pouquíssimas bolhas, aí você vai seguir os passos, que é começar agora uma sucessão de alimentações. Você vai tirar tudo do pote, de preferência, se você tiver 2, vai passando de um para outro, porque aí você não precisa lavar, esperar secar, né? Tira tudo, pega uma quantidade X, sei lá, 30 gramas, e aí faz 1, 2, 3. Então 30 mais 60 mais 90. Mistura. E aí espera. Tá? Esses dias de criação de fermentos é isso. Você começar misturando a farinha e a água numa quantidade igual, fazendo essa papinha aqui. E depois a gente tentar dar vida para ela. Com calor, muito importante, e com o tempo. Então você vai lá, cada tanto você dá uma misturadinha. Se quiser no começo, pode pôr aqui mesmo, e põe o paninho e tal. É legal que não tenha muito contato com o ar, porque senão ele vai ressecar. Então, potinho assim mais fino é mais recomendado. E a partir do momento que você começar a ver alguma atividade nessa mistura, que são então você foi dormir, né? Mexeu, foi dormir. Acorda, abriu, tirou o paninho. Nossa, tem umas bolhas aqui, 3, 4 bolhas. Opa, alguma coisa está acontecendo já. Tá? Não vai estar aquela infinidade de bolhas de um fermento já pronto, mas já é alguma coisa. Nesse caso que deu certo, você vai lá e ativa novamente. Então, tira tudo, faz 1, 2, 3 ou 1, 2, 2. Aí no e-book eu pus desde 2 opções como você pode fazer. E a partir daí é ir fazendo isso até ele começar a crescer.
A partir do momento você vai colocar no terceiro, no quarto dia, sei lá, você marca a altura, porque é sempre bom você marcar porque você sabe se ele cresceu ou não. Então pode ser que no primeiro dia, no dia 4, ele cresceu um pouquinho já. Opa, faz de novo. Opa, agora duplicou. E vai até ele chegar no máximo, até você ver que ele, mais do que isso ele não vai, tá? Mas tem que continuar ele por alguns dias até que ele se estabilizar, tá? Ele tem que estar estável, porque tem algumas bactérias que chamam patógenas que elas surgem no começo, nossa, no segundo dia cresceu muito, mas depois ele já não está tão forte. Essas bactérias não vão fazer parte da nossa cultura. A gente quer as estáveis, tá? Então, a partir do momento que ele começar a crescer, ative e ative e ative, tá? Vou terminar aqui com a grande diferença para o seu fermento é você alimentá-lo com constância, tá? Até eu falo para quem faz pão em casa, se você tá o seu fermento na geladeira e você quer fazer um pão e está na geladeira 2 semanas, eu recomendo que você ative o seu fermento 2 ou 3 vezes antes de você fazer o seu pão, tá? Porque você tem que retomar esse ritmo nele, tá bom? Bom, eu agradeço muito a participação de vocês. Quem não viu... olha só, Sara fez um curso comigo há 2 anos, muito bom. Tô vendo a Pri que fez também. Lu também, Lu fez. Obrigado aí, pessoal. Então, tá lá no nosso e-book para você, se você nunca fez fermento, faça o seu. Convido você a ler nossos artigos também. Tem uns 10 artigos publicados. Se vocês quiserem dar alguma sugestão de assunto para eu falar em alguma live, me mandem via direct. E entrem lá, elpanadeiropão.com, tá bom? Um grande abraço para vocês e seguimos aí nessa quarentena comendo muito bem. Um abraço.